Bom dia, meus amores. Como vocês estão? No nosso vídeo de hoje de história, eu resolvi trazer para vocês todo um conteúdo de história sobre o início do processo colonial do Brasil, sobre os portugueses aqui colonizando o nosso território, sobre os africanos que vieram para cá como escravos, enfim. Eu resolvi fazer todo um panorama dessa situação, né, nesse vídeo, fazendo essa revisão de temáticas que a gente já trabalhou, como a questão do Brasil colonial, como a questão dos escravos negros, da escravidão indígena que ocorreu aqui no Brasil. E hoje eu resolvi gravar esse vídeo de uma forma diferenciada. Eu pensei em vir para outra parte aqui da minha casa, mais aberta, né? Não está no meu quarto, para ter esse bate-papo com vocês, né? Falar um pouquinho sobre a história do Brasil. Eu gosto muito desse conteúdo da história do Brasil e eu resolvi, né, fazer com vocês esse bate-papo hoje, né, sobre a história do Brasil. Então vamos iniciar, tá? Vejam só, eu queria iniciar com vocês falando sobre o descobrimento do Brasil. Vamos voltar lá bem em 1500 para falar sobre o descobrimento do Brasil. Nós sabemos que o Brasil foi descoberto em 1500, né? Por Pedro Álvares Cabral, onde Pedro Álvares Cabral estava a caminho das Índias, né? E acabou, as pessoas falam, né? Vamos falar assim, vamos dizer assim, encontrando um novo caminho para as Índias, já que ele achava que o Brasil, aquele novo território que ele tinha chegado, era as Índias, quando na verdade ele não estava nas Índias, ele estava num novo território, né? Num novo continente, que era o Brasil, o continente americano, né? Da América do Sul, que a gente vai conhecer mais para frente. Só que em 1500 o Brasil é descoberto por Pedro Álvares Cabral e começa a partir daí o interesse da coroa portuguesa no Brasil, já que Pedro Álvares Cabral estava a serviço do Portugal, estava comandando as frotas portuguesas, ele estava a serviço de Portugal. Então tudo que ele encontrasse nas suas buscas, nas suas expedições, seriam de Portugal. Então vejam só, meus amores, que eu queria falar a vocês. Que em 1500 os portugueses chegam no Brasil, né? Se apossam daquele território e aqui encontram nativos, né, que não conheciam a língua portuguesa, que não tinham nenhum tipo de contato com o europeu, e aqui eles começam a explorar. O que seria explorar? Começa a tirar riquezas do território, principalmente para o Brasil, que foi uma planta que foi muito explorada durante esse período de início do descobrimento do Brasil. E aí a gente vai ter questão de 30 anos, né, desse período de exploração, até que de fato começasse a ter o processo da colonização, o processo do Brasil sendo colonizado. É a partir de 1530 que o Brasil vem a ser colonizado pelos portugueses. E o que seria isso? Pessoas virem para o Brasil com a intenção de colonizar, tá? E é justamente com essa intenção de colonizar que surge a necessidade do rei de Portugal de ter um governo aqui. Como assim ter um governo aqui? Ter uma forma mais simples de governar, porque a gente sabe que a distância marítima do Brasil para Portugal era muito grande e com o passar do tempo as informações demoravam muito para chegar. Às vezes se tinha necessidade de algo, o rei só vinha saber depois de muito tempo, quando a ajuda já não era mais necessária. Né? Então era muito difícil a informação, requeria muito investimento para cuidar daquelas novas terras. Então tudo isso começou a afetar, né? Daí que o rei de Portugal decide fazer o sistema das capitanias hereditárias, onde ele ia mandar portugueses influentes, né? Fidalgos, pessoas influentes que tinham riquezas em Portugal para o Brasil e a doar aquela terra do Brasil, daquele território que foi descoberto, para que eles viessem para cá e cuidassem em nome do rei de Portugal.
viessem para cá, cuidassem, desenvolvessem a terra. E aí, a partir desse processo que surge o que a gente conhece como o processo de capitanias hereditárias, que é quando o rei doa aquelas terras aos donatários. Foram 12 donatários, né? E foram repartidos 15 lotes de terra, onde alguns donatários receberam mais do que um lote de terra. E a gente vai ter essas capitanias. E vale salientar que nem todos os donatários que receberam as terras do rei de Portugal vieram para o Brasil. Vieram se apossar daquele território, porque é como eu estou trazendo para vocês, né? Que era muito difícil cuidar daquele território. Era muito difícil aquele território ser governado, já que se tinha dificuldades imensas, principalmente de comunicação, né? Tudo era novo, não se tinha nada ali, então estava começando a produzir. Então tudo isso começa a gerar muita dificuldade. Então acontece que nem todos os donatários vieram, tiveram alguns que não vieram para as terras. E as terras ficaram lá, abandonadas. E a partir do momento que o rei de Portugal doa aquela terra, que ele intitula, que só pode ser passada, transmitida de pai para filho, o rei não pode mais, gente, pedir de volta. Ele não pode mais querer novamente aquele território. Aquele território foi doado. Acabou. Ele não pode mais, né? Então, é a partir dessa perspectiva que quando o sistema de capitanias hereditárias falha, não dá certo, o rei decide fazer o sistema dos governadores gerais, onde ele viu que apenas 2 capitanias prosperaram, que foi a de São Vicente e a de Pernambuco. São Vicente, principalmente pela criação de gado, principalmente pelo solo, né? E de Pernambuco, principalmente pelo cultivo da cana-de-açúcar. Pernambuco se tornou uma das capitanias hereditárias que mais deu lucro a Portugal em relação ao açúcar, ao cultivo da cana-de-açúcar, né? E a cana-de-açúcar não é originária daqui do Brasil, ela foi trazida das ilhas, se eu não estou enganada, mas ela não é originária daqui. E a cana deu super certo aqui, na região de Pernambuco, e aí prosperou, né? Como vocês sabem, era muito importante para o rei de Portugal que ele conseguisse ter lucro, que ele conseguisse ter um retorno, né? E como as outras capitanias não deram certo, fracassaram, mas ainda passaram muito tempo com esse sistema de capitania hereditária, tentando fazer dar certo, quase 25 anos, né? Conseguiram passar muito tempo, ou mais, ainda foi um grande tempo, apesar do sistema não ter dado certo. É aí que o rei faz e institula o sistema das capitanias dos governadores gerais, onde a gente ia ter. Teve vários governadores, mas 3 de destaque a gente deve falar, que é Tomé de Souza, Mendes Sá e, se eu não estou enganada, deixa eu dar aqui uma colinha, gente, porque às vezes eu me confundo. Eu digo Duarte de Souza, mas não sei se é Duarte da Costa, eu me confundo com o donatário da capitania de Pernambuco. Aí, para eu não falar trocar os nomes, eu vou aqui na minha colinha. Deixa eu vir aqui na minha colinha para eu não falar trocar os nomes. Tomé de Souza, Duarte da Costa. Falei certinho, e Mendes Sá. Que às vezes eu troco, né? Mas Duarte da Costa. E aí a gente vai ter Ouvidor Mó, que é responsável por cuidar da moeda, né? A gente vai ter o Capitão Mó, que é responsável por cuidar da defesa do litoral. E a gente vai ter o... Agora me fugiu, gente, Agora me fugiu da memória. Provedor Mó, se eu não estou enganada, mas me fugiu aqui da memória. Ai, gente, desculpa. Às vezes me fugiu da memória. Provedor Mó, né? Que é responsável... Provedor Mó, tá vendo? Me fugiu e eu troquei. Provedor Mó era aquele responsável pelo dinheiro. Ouvidor Mó, que era o responsável pela ordem e a justiça. E o Capitão Mó que era responsável pela defesa do litoral, né?
E aí a gente tinha esses três elementos, né, dentro do governo geral. E o sistema de governo geral era justamente para que tivesse alguém aqui na capitania do Brasil que governasse todo o território em nome do rei, né? Já que o sistema de capitanias hereditárias não deu certo e as pessoas os donatários tinham que se reportar ao governador geral, né? Em nome do rei, né? Que era o governador geral do Brasil em nome do rei. E aí, gente, esse processo dos governadores gerais foi um processo que foi positivo, né? Mas também teve pontos negativos, porque muitos ainda estavam na caça da escravidão dos indígenas, muitos ainda estavam em constantes lutas contra os invasores, principalmente franceses e holandeses, que ficavam a todo custo tentando invadir, né, o litoral brasileiro, porque, como eu já falei em vídeos anteriores, eles acreditavam que eles não estavam sendo beneficiados com o sistema do Tratado de Tordesilhas, né? Então tudo isso fez com que eles tivessem constantes disputas, né? Principalmente na região do litoral. E vale salientar que os franceses e holandeses foram os povos que mais passaram tempo aqui no Brasil, foram os povos que mais, naquele período, trouxeram grandes mudanças, principalmente holandeses, principalmente aqui em Pernambuco, né, na figura de Maurício de Nassau, que trouxe grandes mudanças. Até hoje, a gente vê essas questões da história dos holandeses aqui em Pernambuco, em prédios, né, em pontes. Então, o Brasil, ele tem muito na sua história, está enraizado a presença dos colonizadores, né? A gente vai ter os franceses muito na região do Maranhão, né? A gente vai ter os holandeses muito aqui na região de Pernambuco. Então isso vai fazer muito parte da história do Brasil. Da mesma forma que a gente vai ter as entradas, as bandeiras, aquelas expedições que estavam querendo aumentar o território, né? A gente vai ter os bandeirantes entrando cada vez mais longe do território que era demarcado pelo Tratado de Tordesilhas aqui no Brasil e aumentando o território, as entradas como as expedições que eram de interesse de Portugal, enfim, muitas coisas que foram importantes e imprescindíveis para todo o processo de formação, posso até falar, do povo brasileiro, né? Porque a gente vai ter aqui a escravidão indígena. Eu já falei a vocês outras vezes que vieram para o Brasil como escravos, reis, rainhas do Congo vieram como escravos, muitos negros que vinham de tribos diferentes, chegavam dentro do navio negreiro, não sabiam a língua, né? Então, muito sofrimento, muita dificuldade. Então, hoje aqui no Brasil, a gente tem muitas questões culturais muito enraizadas nesse período colonial do Brasil, nessas influências externas, né? Em todos os povos que vieram para cá. Então, eu costumo dizer que o Brasil tem uma grande mistura de raças, uma enorme miscigenação de raças. É um território com muita cultura, com muita fauna, com muita flora, né? E que todo esse processo de colonização trouxe mudanças e que fazem parte da característica do nosso país até os dias de hoje, eu acredito, porque a gente tem costumes, né? Até no nosso vocabulário, né? Comidas típicas que a gente de origem de outras culturas, como a feijoada, que é de origem africana, enfim, né? Então, veja, o nosso vídeo de hoje está chegando ao fim, né? Essa nossa conversa. E eu queria apenas falar um pouquinho para vocês sobre essa perspectiva, sobre o Brasil colonial. Um pequeno resumo, né? De tudo aquilo que a gente já viu, que a gente já trabalhou. E eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Que vocês estudem para o nosso simulado de história, tá? E é isso, tá? No nosso simulado de história. Eu vou focar muito na história do Brasil colonial, em tudo isso que eu falo para vocês, sobre a questão da escravidão indígena, da escravidão dos negros. Tem vídeo aqui na plataforma sobre cada tópico desse detalhado, tá? Para vocês buscarem mais informações, quererem rever de novo tópicos que eu falei. E é isso, meus amores. Espero que vocês tenham gostado. Um beijo para vocês, um cheiro ali.
E até amanhã, se Deus quiser, com mais um vídeo.